Brasil, meu Brasil brasileiro. Pá, pá, pá. Primeira, Caroline. Igual criança, eu adoro ver quem é o primeiro a chegar. Oi, Caroline Winter 28, tudo bem? Marcos Figueiredo, Aurora. Olá. Ju Carlon, acho que é isso. Boa noite, tudo bem? Oi, Bruna, Sara, a live mais esperada da semana. Muito obrigada. Olá, advogada Lilian Mota entrou. Tudo bem? Boa noite. Ivo Brandão Rocha, meu professor particular de inglês. 4.000 pessoas em 30 segundos de live. Olá, Ivo Brandão Rocha, gente, ele dá aula de inglês. Você pode procurar o Ivo aqui, tá? Online, obviamente. Tudo bem? Cíntia, amo você. Sabia que a gramática registra esse amo com vários os? O nome disso é vogal de insistência. São vogais que nós repetimos com o intuito de gerar emoção. Olha que lindo. Você me inspira, obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Tudo bem? Você é marauquê, maravilhosa, mas esse aqui tem acento circunflexo, tá, filha de Deus? Tocantins. Oi, oi, oi. Aí, o outro, eu repito. Pois é, está na gramática. Na gramática do Evanildo Bechara, se não me engano, no início dela, ou é do Celso Cunha, ou é do Francisco Fernandes, não sei. Você é muito linda, muito obrigada. Quase 5.000 pessoas. Cuiabá, terra quente. Marília, São Paulo. Que pele maravilhosa, muito obrigada. Te vi no pânico. Eu fiz a coisa esquentar no pânico, né? Ficamos em primeiro lugar. Foi a minha 14ª participação no programa Pânico, com muito orgulho. Gosto muito deles. Patrocínio, Minas Gerais, Imperatriz, Brasília, Bahia, da caravana de Manaus. Gente, que chique, do Texas. Tudo bem? Teresina, São Luís, Maranhão. Que bom, que bom. Gente, eu estou emocionada, estou bastante emocionada, porque 5.000 pessoas. Porque hoje será a nossa última aula ao vivo do ano sobre comunicação / oratória. Será a nossa última aula. Ainda teremos uma cujo conteúdo será de língua portuguesa, mas hoje é o último conteúdo do ano de oratória. Eu fico sempre muito emocionada com despedidas do tipo, despedidas de aulas, porque estar com vocês é um presente para mim. Eu sei que vocês aprendem muito, eu sei que vocês gostam muito da minha aula, eu sei que vocês ficam aqui com gosto, mas eu vou falar um clichê. Não tem aquela música? Fica sempre um pouco de perfume na mão, fica sempre, um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Quem ensina sempre sente um calor no coração. Então, hoje eu estou um pouco mais emocionada porque é a nossa última aula de comunicação. Mas vamos ficar alegres, vamos aproveitar esse nosso último momento para falar ao vivo de oratória. E nós vamos falar sobre a dificuldade que você tem de falar diante das câmeras. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou abrir no fim para que você me pergunte também o que você quiser sobre falar diante das câmeras, tá? O que eu prometo aqui? Eu prometo que será uma aula muito interessante, que será uma aula muito proveitosa, que será uma aula muito gostosa. Eu vou ainda desativar os comentários, tá?
para que todos consigam prestar atenção. Eu, por exemplo, quando eu estou assistindo, eu nunca sei se eu leio os comentários ou se eu presto atenção no que estão falando. Será uma aula muito boa hoje. Você vai aprender a lidar com as câmeras da melhor forma possível. Hoje em dia, não saber lidar com as câmeras é como ser... É como se você não usufruísse de uma ferramenta fundamental para a sua ascensão. Antigamente, antes de termos a tecnologia a nosso dispor, as redes sociais, as pessoas precisavam do quê? Elas precisavam do catálogo. Quem aqui é da época do catálogo? Pois é. Quando a gente tinha que ir à lista, né? Havia aquela parte amarela no catálogo e tal. Então, você profissional, você precisava estar no catálogo. Hoje, você profissional precisa estar no Instagram. E isso independe... Travou? Travou, gente? Não, né? Isso independe da sua profissão. Um advogado, ainda que ele seja muito sério, ele ou o escritório dele, um dos dois precisa estar nas redes sociais. Os professores precisam estar nas redes sociais, os dentistas precisam estar nas redes sociais, os jornalistas, todo mundo precisa hoje das redes sociais. Elas são o novo catálogo. E aí entra uma nova necessidade, a necessidade de saber falar diante das câmeras. E é esse o cerne da nossa questão de hoje, tá? Então eu gostaria de entender qual que é a sua profissão. Digite para mim rapidamente, nós já vamos começar. Qual é a sua profissão? Dentista. Dentista precisa, com certeza. Jornalista precisa. A Viviane, que está aqui da Selo Marcas, ela tem uma empresa de registro de marcas. Selo Marcas, eles registram todo, o Marauquê está registrado, Filha de Deus está registrado e tal, por eles. Com certeza, ela que tem uma empresa séria de registro de marcas, precisa. A terapeuta, eu vi aqui ginecologista, ourives, ai que chique ourives, engenheiro civil, advogada, muitos advogados, terapeuta, segurança, trabalho em museu de ciência, o outro aqui, desocupado, administrador. Pois é, até o segurança, o Nicolas, político, principalmente, né, Nicolas? Até o segurança, se esse segurança quiser vender o peixe dele na internet, ele precisará das redes sociais. Analista de comunicação, Uber. Olha, chegou aqui para mim um dia desses, um Instagram de uma empresa de motoristas. Foi tão interessante ver o Instagram dessa empresa, eu gostei muito. Por quê? Porque havia lá uma pessoa que falava em nome da empresa, um motorista, e ele falava muito bem. Eu gostei muito do que eu vi. Empresária e por aí vai. Pois é. Então tá, então vamos lá, vamos começar, porque eu tenho muito conteúdo para dar, tá? Eu gostaria que você, por gentileza, pegasse caderno, papel, borracha, caneta, lápis, o que você quiser, porque eu gostaria que você anotasse, tá? Vou desativar aqui os comentários e vamos começar. Água, vamos lá? São tantos elogios, eu fico tão feliz. Desativar comentários. Desativei. Filho de Deus. Começo dizendo o seguinte. Você tem 3 segundos para chamar a atenção da pessoa. Na internet, nós precisamos de 3 segundos para decidir se nós vamos assistir ao conteúdo daquela pessoa ou não. E você pode fazer esse teste amanhã. Hoje eu fiz. Quando eu pensei no conteúdo da aula de hoje, indo para academia, eu comecei a olhar as pessoas e em 3 segundos eu olhava e pensava assim, sei lá, preguiçoso, nerd e
e distraído, entendeu? A gente classifica a pessoa. Aí depois o outro eu vi e falei ocupado, chato, ranzinza. Então, em 3 segundos, sem querer, o nosso cérebro já categoriza pessoas, coisas, lugares, fatos, situações. Você não tem controle sobre isso, eu não tenho, ninguém tem. E aí, nós chegamos a uma conclusão a partir disso. Se são 3 segundos para que eu tenha uma impressão sobre uma pessoa, no dia a dia, isso também vai valer para os nossos vídeos. Quase 6.000 pessoas, maravilha. Para os nossos vídeos. Então, o que fazer para chamar a atenção das pessoas nos nossos vídeos? A aula de hoje é sobre isso, tá? Antes de você começar a gravar, antes de você começar a produzir conteúdo no Instagram, ou também conteúdos de vídeos no site da empresa em que você trabalha, sei lá, qual que é a... Eu vou focar aqui no Instagram, tá? Antes de você começar a fazer isso, a primeira coisa sobre a qual você precisa pensar é a seguinte: por que eu vou gravar? O que me motiva a estar aqui no Instagram? Por que eu quero fazer isso? Por que a gente precisa ter isso muito claro? Eu comecei o meu Instagram, agora eu vou contar uma história aqui pra vocês. Eu comecei o meu Instagram em 2015. Quando eu comecei, isso aqui não dava dinheiro, as pessoas consideravam o Instagram uma grande bobagem, era muito difícil ser levada a sério, ainda mais na minha profissão, eu era professora. Eu ouvi muito a seguinte frase: mas é professora ou é blogueira? Mas é professora ou é influenciadora? Mas é professora ou é artista? Mas é professora ou é atriz? Era isso que eu ouvia o tempo inteiro. Eu me lembro até de uma situação em que eu estava conversando com um amigo meu. Esse meu amigo era dono de vários restaurantes em Belo Horizonte. Ele era um senhor mais velho, eu era amiga da família dele e tudo. E aí um dia ele falou assim comigo: menina, por que você está trabalhando com isso? Você ganha muito... Eu tinha um pré-vestibular em Belo Horizonte. Você ganha muito bem no seu pré-vestibular. Você deveria pegar o seu dinheiro e a sua energia para comprar imóveis. Mineiro gosta, né? Mineiro adora um imóvel. Você deveria comprar imóveis, começar a comprar salas para você alugar as salas. Essa coisa de Instagram aí não dá futuro para ninguém. Eu sei que você é muito aparecida, que seu negócio é aparecer, mas você tem que pensar no seu futuro. Compra uma sala, depois compra outra. E eu me lembro de ter falado com ele o seguinte, o nome dele é Gilson. Falei: Gilson, eu posso até nadar e morrer na praia, mas pelo menos eu vou ter nadado. Pelo menos eu terei sentido tudo que eu venho sentindo no Instagram. Pelo menos eu terei passado por experiências que eu não passaria sem o Instagram. Quando eu falei isso com ele, eu já tinha ido ao Danilo Gentili, já tinha ido ao programa da Eliana, lá em 2015. E ele riu e falou: tá, você quer apostar em algo que... Ele usou até uma expressão, como que é? Ele falou que eu estava construindo uma casa num terreno de areia. E eu tinha uma certeza de que o Instagram daria certo, que ninguém me tirava. Então, por que eu tô contando essa história? Porque esse mesmo amigo meu, o Gilson, depois que eu fui musa do Carnaval da Brahma, ao lado da Gisele, da Sabrina Sato e tal, ele me ligou e falou assim, em 2023, né? Foi neste ano. Ele falou o seguinte, ele falou: Cíntia, eu vou dar o braço a torcer. Parece que você sabia exatamente o que você deveria fazer e por quê. E eu fiquei emocionada quando ele me ligou, eu chorei porque eu me lembrei daquela tarde no restaurante em que ele conversou comigo. Tá, isso tudo é para falar o que para você? É para dizer que não vai adiantar, a aula de hoje não vai adiantar
não vai solucionar os seus problemas se você não tiver na sua cabeça o motivo pelo qual você está fazendo isso. E você precisa ser muito sincero com você. Ah, eu quero ser famoso. Ah, eu quero ser rico. Ah, eu quero que as pessoas me reconheçam. Qual que é o tipo de recompensa que você quer do Instagram? Isso precisa ficar claro. Por quê? Porque haverá e não haverá dias difíceis. Haverá dias em que você não vai querer gravar. Haverá dias em que você vai brigar com seu marido, com seu namorado e meia hora depois você precisará estar em uma live. Haverá dias em que você estará chateada ou chateado com o seu filho. Você quebrará o pau na sua casa, desculpe minha expressão, mas haverá uma briga na sua casa e você precisará gravar como se absolutamente nada tivesse acontecido. A maior parte das pessoas não tem sucesso no Instagram porque a maior parte das pessoas desiste no meio do caminho. Então, antes de tudo, antes de qualquer técnica, eu vou passar as técnicas, acalme-se. Você precisa ter ciência de que se trata de um caminho em que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ninguém se torna um sucesso da noite para o dia no Instagram. A não ser, obviamente, que você vá para o BBB. Aí no dia seguinte você já tem milhões de seguidores e tal. Se esse não for o seu caso, acredite em mim. Acredite na pessoa que está falando aqui com você. Eu tive de cavar. Minha avó usava muito esse verbo. Ela falava que eu era uma cavadora. Eu tive de cavar o meu caminho aqui no Instagram. Eu faturo hoje aqui milhões de reais por ano no Instagram. Graças a tudo, graças ao objetivo que eu tracei lá em 2015 e, obviamente, a equipe que eu tenho, a todo mundo que foi me ajudando e aparecendo nesse tempo. Então, temos um acordo? Você tem certeza do motivo pelo qual você está aqui? Tenho. Isso está claro para você? Está. Então você utilizará essa sua certeza nos dias de chuva, nos dias de sol, de calor, de alegria e de tristeza. O Instagram é um casamento. Para dar certo no Instagram, você precisa se casar com ele. Eu me casei com o meu Instagram. Pronto. Dito isso, vamos lá. Primeira coisa, vence no Instagram em termos de conteúdo quem é útil. Então, você não pode ter um Instagram só para você aparecer linda, maravilhosa, bonita, gostosa, sei lá o quê, ou para você exibir o seu conhecimento. O Instagram, ele é muito justo. Eu acho o Instagram muito justo. O Instagram dá retorno financeiro, retorno midiático para quem é útil. E aí talvez você me pergunte, mas há várias pessoas aí que fazem sucesso e não são úteis, tem um conteúdo muito fútil e tudo bem, mas esse conteúdo fútil e sem muito valor, ele é útil para um tipo de gente, ele é útil para um tipo de pessoa. E aí entra a sua próxima obrigação, além de ser útil, você precisa conhecer como a palma da sua mão o seu público-alvo. Sem conhecer o público-alvo, você dará um tiro no escuro. Por quê? Porque tudo vai girar em torno do público-alvo. Entendeu? O que eu faço aqui gira em torno de vocês, do público-alvo. E aí, quando você pensa em público-alvo, você pensa também em linguagem. A sua linguagem precisa estar de acordo com o seu público-alvo. Quando eu comecei no Instagram, eu tinha o meu pré-vestibular e eu lidava mais com alunos. E eu imaginei que logo no início o meu público fosse um público formado por alunos que iriam prestar provas de vestibulares. Todavia, eu levei um susto quando eu percebi que quem me seguia mesmo eram as mães, eram os pais. E quando eu vi isso, eu tive de mudar o meu linguajar. Por quê? Porque a linguagem de uma professora de cursinho não é a mesma linguagem
de uma professora que fala com os pais. Quando eu era professora de cursinho, eu falava palavras da realidade deles. Eu falava muitas gírias, eu brincava com eles, falava, é nóis. Eu brincava, era o meu jeito de lidar com meninos de 18, 17 anos. Mas, ao perceber que quem assistia aos meus vídeos eram os pais, eu pude largar um jeito de falar meio adolescente e ter um jeito de falar mais adulto. Quando eu percebi também que o meu público era um público muito ligado à educação de fato e à elegância, eu passei, aliás, foi um alívio para mim, porque eu pude falar como eu realmente falo no meu dia a dia. Entendeu? Então, a sua linguagem precisa variar de acordo com o público que você quer atingir. Maravilha. Dito isso, a gente entra em outro pré-requisito muito importante para quem quer fazer sucesso no Instagram. E esse pré-requisito, ele é um dos pilares da credibilidade. Quem assistiu neste ano aqui a minha aula sobre credibilidade, me ouviu falar sobre isso. Atenção. A credibilidade só existe quando há autenticidade. Ninguém acredita quem não é autêntico. Um dos pilares da credibilidade é a autenticidade. E aí você precisa se perguntar: o que faz de mim um ser único? Quais características as pessoas elogiam em mim? Sejam os meus amigos, a minha família ou os profissionais com os quais eu trabalho. O que eu tenho de marcante? No meu caso, é a ironia, é o sarcasmo, é o deboche, é o humor, é o meu refinamento. Eu tenho consciência disso. E é interessante também que você faça esse exercício de sinceridade com você para que você alcance rapidamente a sua maior verdade. Quem me acompanha aqui sabe, eu durante um tempo, aliás, não durante um tempo, durante muito tempo eu tive de seguir o que empresários me falavam para seguir. E era nítido como que o meu engajamento caía quando eu seguia o que esses empresários me mandavam fazer. Era nítido. Eu só passei a ganhar 10 mil seguidores por dia, eu só passei a faturar o tanto que eu faturo hoje, quando eu queria falar aqui um palavrão, mas eu sei que há crianças aqui. Quando eu disse azar, pronto, quando eu disse azar, não quero saber, serei eu mesma. Então, quanto antes você entender o que faz de você um advogado único, talvez seja até a sua seriedade, sabia? Você precisa detectar o que é. Há um charme na seriedade. Talvez seja o seu humor, talvez seja a sua alegria, talvez seja o seu jeito largado. Só você vai e as pessoas com as quais você divide a sua intimidade vão saber, tá bom? Aparência. Nós somos julgados o tempo inteiro pela nossa aparência, pela nossa linguagem e pela nossa aparência. A sua aparência precisa agradar ao seu público. Se você é advogado, você precisa de uma aparência mais formal. Se você trabalha com arte, talvez você precise de uma aparência mais transgressora. Médicos, por exemplo, na minha concepção, precisam aparecer de branco, né? Isso sou eu, tá? Posso estar enganada, mas na minha percepção, eu gosto de ver o médico com a roupa de médico, que nem sempre é branca, né? Às vezes é verde, azul, sei lá. Mas eu gosto de ver o médico com roupa de médico, adoro. Acho que médico tem que ter roupa de médico. Então, pense no seu público
pense na sua profissão e defina um estilo para você. Você precisa ter linguagem muito bem definida, marcante, estilo muito bem definido, marcante e seguir e não abandonar. Sabe padaria? Padaria boa? Padaria boa tem sempre o pão do mesmo jeito. É aquele pão que você pode ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai ser aquele pão. Aquele pão, não muda. O pão é excelente, é aquele, é a mesma coisa. O seu estilo, você vai acertar o estilo, você vai acertar a linguagem e não vai abandonar. Você vai continuar ali, tá bom? Eu tenho muita coisa para falar, eu tô selecionando aqui. Local. O local onde você vai gravar. Calma que eu já vou entrar nas técnicas, tá? Mas primeiro eu preciso fazer essa introdução. O local de gravação precisa ser um local bem iluminado. Precisa ser um local que não deixe as pessoas angustiadas. O que deixa o outro angustiado? Quem assiste ao nosso conteúdo? Bagunça, deixa a pessoa angustiada. Você ficar com uma parede branca atrás é muito chato. O cérebro humano não gosta de você e uma parede atrás, branca. Não gosta. O cérebro humano gosta de madeira. Madeira é aconchegante. O cérebro humano gosta de decoração. Eu não tô falando que você... O que eu quero dizer é, a parede... Você não pode ser você e uma parede branca aqui. Ninguém gosta de ficar olhando para isso. O cérebro humano gosta de decoração. O cérebro humano gosta de cores. Você já percebeu como a casa de determinadas influenciadoras é colorida? Pois é. Obviamente, isso traduz o estilo delas, mas elas sabem que o cérebro humano se excita. Ele se excita com cores. Ah, mas eu sou um advogado, eu não vou colocar aqui laranja, rosa e tal. Não, vai depender da sua profissão. Eu tenho uma casa completamente bege e branca e marrom. São as cores das quais eu gosto para uma casa. Só que é uma casa decorada. Se eu virar para lá, você vai ver que há uma flor, ali há um quadro, ali há um abajur. O que eu estou falando para você é: não faça os seus vídeos em uma parede branca, seu engajamento vai lá pro chão. Cíntia, mas eu não tenho dinheiro, a minha situação financeira não é das melhores. Você tem alguma sugestão para mim? Tenho porque eu já passei por isso, eu comecei lá atrás. Você pode, por exemplo, aliás, eu comecei na época do Facebook, não tinha Instagram. Aliás, no Orkut. Havia uma comunidade chamada Portuguesa, interrogação, só com a Cíntia. Eu comecei e foi lá. É o seguinte, você pode comprar um papel de parede, pegar um canto da sua casa e fazer um canto instagramável. Você compra um papel de parede, coloca uma luminária e tal e fechou, entendeu? Você com jeitinho e boa vontade, você consegue, eu garanto, tá? Maravilha. E aí, você finalmente vai fazer o seu vídeo. Tá. Então, eu tenho tudo na minha cabeça, o meu objetivo, o que eu quero alcançar com esses vídeos daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Chegou a hora de fazer o vídeo. Primeira coisa, você vai fazer um roteiro. Você faz um roteiro. Eu só coloco palavras-chave em roteiro. Eu acho uma bobagem você escrever tudo por extenso, como se fosse um texto. Coloque as palavras-chave. Então, eu vou fazer um vídeo de 1 minuto e meio pro Reels. Vou começar falando daqui a pouco eu vou dar técnicas de início, acalme-se. Vou falar disso. Coloque lá as palavras-chave. Você não deve, a não ser que você tenha muita experiência, como eu tenho. Eu não faço roteiro de vídeo absolutamente nenhum. Mas eu trabalho com isso desde há 1000 anos. 2015 foi no Instagram. E eu dou aula. Eu comecei a dar aula em que ano, gente? Acho que 2003 ou 2004. Então, falar pra mim é o meu ofício, tá? Mas se não for o seu caso, faça roteiro.
Maravilha. Você vai treinar antes, você sabe disso. O ideal é que você vá para frente do espelho e treine. Sobre posicionamento de câmera. Agora sim nós começamos a parte técnica. Posicionamento de câmera. Você já viu live, aula ao vivo, sei lá, de gente que não sabe posicionar a câmera? É insuportável. Por quê? A pessoa coloca a câmera aqui embaixo. E quando você coloca a câmera aqui embaixo, veja, aqui ó, a câmera aqui embaixo, eu fico mais alta, eu fico por cima do outro. Quando você posiciona a sua câmera embaixo, você incomoda o seu interlocutor. Por quê? Porque dá uma aparência de soberba mesmo, você fica por cima, é como se você estivesse olhando assim para a pessoa, entendeu? Câmera acima também não. A câmera fica aqui, ó, na altura dos seus olhos. Na altura dos seus olhos. Como se você estivesse olhando para a pessoa. Maravilha. Dito isso, falando em olhar, as câmeras não mordem. Existe uma técnica muito boa que é a seguinte. Você até fala bem, mas na hora que é para falar com a câmera, você não consegue. Você pode fingir que quem está do outro lado da câmera é alguém, crie uma pessoa. Você pode dar um nome para essa pessoa. Houve um BBB em que, lá atrás, quando o BBB começou, em que o rapaz deu um nome para uma bola e ficava conversando com uma bola. Não ouvi isso? Maria Eugênia? Não lembro. Enfim, você pode, se for o caso, criar uma pessoa. Hoje eu vou falar com a Marieta. A Marieta vai ser o que as pessoas adoram chamar de persona, que é o seu público-alvo. Como ela é, quantos anos ela tem, com quem você está falando. Ou então pode ser também alguém que de fato exista. Alguém que seja, sei lá, você tem uma amiga e você acha que essa amiga é exatamente seu público-alvo. Finja que é ela, que você está falando com ela. Então, quando você for falar com a câmera, você deve olhar para a câmera. Cíntia Chagas, você é muito hipócrita, porque você faz os seus stories meio assim de lado e mal olha. Mas isso faz parte do meu show, meu amor. Isso faz parte do meu show. Isso faz parte da pessoa que eu criei para estar aqui. Que não é muito diferente de mim. Mas isso faz parte do meu show. Se não fizer parte do seu show, faça o seguinte, olhe para a câmera. Mas aí eu ensino isso e o Filho de Deus vai lá e fica assim. E ele começa a falar igual um robô. É olhar com naturalidade. Você vai piscar e tal, tá? Maravilha. Agora, modos de começar a sua comunicação. Anote, por favor. Anote, porque eu tenho certeza de que você vai esquecer. E o que eu vou passar aqui é ouro, tá? É o seguinte, eu falei no início, você tem 3 segundos para chamar a atenção da pessoa. Como fazer? Não adianta você chegar aqui e falar: oi, gente, o meu nome é Cíntia e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre língua portuguesa. Oi, gente. Ai, eu não aguento esse oi, gente. Oi, gente, o meu nome é Carla e eu vim aqui hoje explicar os problemas da alopécia. Dermatologista. Oi, gente, o meu nome é Joana e eu vim aqui hoje falar sobre o caso tal, no direito. Inventei aqui. Ninguém quer ouvir o seu oi, gente. Ninguém quer. Oi, o meu nome é fulana. Ninguém quer ouvir isso. Preste atenção. Modo 1 de você começar a falar. Contando uma história. Anote aí. Contando uma história. Você não precisa dar oi no Instagram. Você não precisa dar bom dia, boa tarde, nada disso. Eu estou pensando aqui no seu vídeo de Reels. Mas você pode usar isso no Instagram, nos stories, onde você quiser. Você pode começar assim. Abrir o vídeo, play, e a pessoa vai ver o quê? Você acredita que na semana passada apareceu um cliente aqui perguntando isso e aquilo? E aí eu disse pra ele, tarará, tororô, tororô. E a resposta dele, pasme, foi essa e aquela. Ou seja, você pode contar uma história.
Contar uma história, para quem é meu aluno mesmo, para quem faz o meu curso de oratório, Comunique-se, essas pessoas sabem, nada é mais forte do que contar história. Eu ensino técnica de contação de história lá. Então, você pode contar algo do seu café da manhã. Gente, eu fui à padaria ontem, as pessoas querem ouvir casos. O meu livro, meu primeiro livro, não sai da lista dos mais vendidos na Amazon. Por quê? Porque são casos. São casos. As pessoas querem ouvir casos. Então, técnica número 1 para começar o seu vídeo. Conte um caso. E não anuncie que vai contar um caso. Oi, gente! Hoje eu vou contar um caso? Não. Comece já contando o caso. Na semana passada, não, ontem, e é natural, é do jeito como você faz. É do jeito como você é na vida real. Tá bom? Maravilha. Técnica número 2 para você começar o seu vídeo. Faça uma pergunta, quase 7.000 pessoas. Faça uma pergunta estranha. Faça uma pergunta estranha. Uma pergunta que não faz sentido com a sua área. Porque assim você chama atenção. Como assim? Sei lá, vou inventar aqui, tá? Você começa o seu vídeo falando. É biscoito ou é bolacha, gente? Olha que louca. Isso chama atenção. Isso chama atenção. É biscoito ou é bolacha? Não, eu queria saber, é biscoito ou é bolacha? Qual que é o certo? Qual que é o nome disso aqui? Aí você levanta aqui, sei lá, é creme, vocês falam, aquele água e sal, a gente chama de creme cracker lá em BH. É biscoito ou bolacha isso aqui? Isto aqui, né? Porque está na minha mão. Aí as pessoas vão parar, elas vão pensar, é bolacha? É biscoito? Pois é, eu não sei se isso aqui é biscoito ou é bolacha, mas eu queria dizer que isso aqui, você sabe quantas calorias tem aqui? Ah, tem 90 calorias. Aí pronto, você que é nutricionista. Você entendeu o que eu tentei fazer aqui? A nutricionista, interessa a nutricionista se é biscoito ou se é bolacha? Não. Alguma outra nutricionista vai fazer essa pergunta? Não. Ninguém vai usar isso. Só que a nutricionista, ela quer dizer que a caloria do biscoito, as calorias do biscoito água e sal são muitas ou são poucas, sei lá, é pouco ou é muito, não sei. Enfim, ou que não vale a pena comer o biscoito água e sal, entendeu? Só que ela, em vez de falar, olha, o biscoito água e sal, ela começa assim, é biscoito ou é bolacha? Ah, não sei, mas o fato é que este alimento aqui, pronto. Você captou a atenção da pessoa nos primeiros 3 segundos e deu o recado que você queria dar. Então, essa é a técnica do fazer a pergunta estranha. Tá, outra técnica para você começar a falar diante das câmeras. Você pode fazer uma afirmação contraditória. Por exemplo, se eu começar um vídeo assim, eu detesto português. Eu detesto português. Não, eu sempre quis dizer isso. Eu detesto português. Eu detesto português. Gente, não haverá... É impossível. É impossível alguém não parar para assistir a esse vídeo. Entendeu? Mas aí, aqui, ó, eu tenho 7.000 pessoas aqui, cada um de uma área. Você precisa pensar qual frase não faz o menor sentido com a sua profissão. E aí você fala essa frase e depois você entra no texto que você programou, obviamente, relacionando o seu texto a essa frase. E aí depois eu falo, gente, pois é, essa é a frase que eu mais ouço. Eu detesto português. Mas hoje eu vou passar aqui um método blá, 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 blá. Entendeu, né? Outra coisa que você pode fazer para começar o seu vídeo. Faça uma pergunta polêmica. Uma pergunta polêmica. Na sua opinião, o Enem é um bom método de ingresso ou não? Aí tem outra coisa, precisa ser curta, tá? O Enem é bom ou não? O que você acha disso? Você precisa fazer perguntas curtas. Sua primeira frase precisa ser curta, tá? Faça uma pergunta polêmica. Ótimo. E aí você vai para o seu conteúdo a partir dessa pergunta
polêmica. Por exemplo, afinal, o Botox é o fim do Botox? Você que é dermatologista, porque agora dizem que as máquinas vão substituir o Botox. Então, para a área médica, falar de Botox é muito importante. Você, dermatologista, cirurgião plástico. Seria o Morpheus, que é aquela máquina lá, o fim do ácido hialurônico? É uma pergunta polêmica para a área da dermatologia. Ok. Você pode também pegar alguma coisa que esteja ocorrendo no momento e começar o seu vídeo com isso. Por exemplo, Ludmilla. Ludmilla não sabe cantar o hino nacional. Ludmilla foi convidada, a funkeira, foi convidada para cantar o hino nacional na Fórmula 1. E tá todo mundo falando disso. Eu sou professora de quê? De língua portuguesa e de oratória. Então, eu começo um vídeo falando mal da situação, né? Criticando a situação. Por exemplo, você, como a Ludmilla, não sabe cantar o hino nacional? Então venha aprender comigo. E dou aula sobre o hino nacional. Interpreto cada trecho dele. Eu posso aproveitar algo do dia a dia. Ah, Enem. Estamos no Enem, né? Houve Enem agora e haverá outro no fim de semana. Você pode fazer algo do gênero. Sei lá, você é contador. E aí você fala assim: se caísse no Enem a seguinte pergunta. Aí você faz alguma pergunta aí de contabilidade. A ou B. Você marcaria A ou B? E aí depois você entra no conteúdo propriamente dito. Tá bom? Essas são algumas formas de começar. Agora vamos falar sobre como terminar. Nunca termine, e isso tá em qualquer livro de oratória, tá? Nunca termine. As pessoas... É muito interessante. Às vezes elas dão um show no vídeo delas e elas estragam tudo no fim. Elas falam assim: então era isso, gente, que eu queria dizer. Obrigada. Era isso. Tá? Era isso que eu queria dizer. Você minimiza muito a qualidade do seu conteúdo quando você fala. Então tá, era isso. Até a próxima. Eu acho péssimo. Acho não, é péssimo. É péssimo. A melhor maneira de terminar um vídeo é com... Melhor não, né? Uma maneira tradicional de se terminar um vídeo, a mais comum, é que você no fim do vídeo chame as pessoas para alguma coisa, que é o que a gente chama de CTA, em inglês seria Call to Action. É você chamar o outro para algo. Então, e agora eu quero saber de você. O Morpheus, a máquina lá, é o fim do ácido hialurônico? Comente aqui, entendeu? Você pede a pessoa para que ela comente. Ou então você pede para que a pessoa compartilhe. Eu não gosto muito de pedir nada, para falar a verdade. Mas você pode pedir. Ou então, você pode também terminar com alguma frase de efeito, com alguma ironia, com alguma brincadeira. E aí? É ou não é? Algo assim. Você precisa terminar de forma um pouco mais divertida. Você pode terminar utilizando uma música. Sei lá, inventei aqui. Olha, veio uma coisa aqui à minha cabeça. Você é engenheiro. E aí você tá falando do quê? De alguma construção. E da relação da água com a sua construção. Gente, que viagem. E aí você termina, pois é, e são as águas de março fechando o verão. Inventei agora, péssimo. Mas enfim, você pode terminar com uma frase. Você é médico, você pode terminar, médico dermatologista, você pode terminar, aí é muito politicamente incorreto, né? Você pode fazer o seguinte, você pode falar no fim assim, e como diria Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Eu adoro essa parada que a gente dá pra falar. Mas beleza é fundamental. Você pode brincar, você pode acrescentar piada, trecho de poema, trecho de música, uma ironia. O término pode ser bem mais divertido, inclusive, do que você imagina. Tá, agora
vamos falar das ferramentas do Instagram. O Instagram, ele tem legenda, ele tem caixinha, que eu uso quase que diariamente, ele tem teste, que dá, né? Você clica lá e dá a resposta, ele tem enquete, ele tem música. Quanto mais você utilizar as ferramentas do Instagram, mais o Instagram vai gostar de você e mais o Instagram vai mostrar os seus conteúdos. E mais as pessoas vão participar. Então, quanto mais você puder usar as ferramentas do Instagram, melhor será para você. Se fosse uma aula mais extensa, eu falaria agora de gesticulação, mas eu não tenho esse tempo, que é aquela aula que eu dou no Comunique-se. Eu falaria de postura, mas eu não tenho esse tempo. Então, eu vou utilizar o tempo que me resta para falar de expressões faciais e da sua fala, tá? As expressões faciais, elas são extremamente importantes no seu trabalho no Instagram, no seu trabalho diante das câmeras. Eu costumo falar muito das expressões faciais do Ciro Gomes. Eu sou de direita, todo mundo sabe, mas eu analiso sempre a oratória dos políticos de forma apartidária. Então, eu não tenho problema nenhum em elogiar o Ciro Gomes no quesito oratória. O Ciro Gomes é um exemplo maravilhoso de uma pessoa que consegue concatenar o que ele fala com o que ele exprime, com o que ele mostra no rosto dele e com o que ele faz com as mãos. É muito interessante observar a forma como ele fala. Expressão facial pode ser muito natural para algumas pessoas. Há pessoas que têm muita facilidade com a expressão facial. Eu, por exemplo, tenho. Outras nem tanto. Nós vimos no ano passado o candidato Felipe Dávila, candidato à presidência, e ele tinha sérias dificuldades com expressões faciais. No decorrer da campanha ele melhorou muito, mas no início, para falar de coisas boas e de coisas ruins, a expressão facial era praticamente a mesma. E isso não traz credibilidade, isso não cativa, isso não emociona, isso não convence. Tá, e qual é a solução para que eu tenha uma boa expressão facial? A solução é a seguinte: você deve observar as pessoas pelas quais você nutre admiração no quesito oratória. Eu gosto da Cíntia Chagas, então você vai entrar no meu YouTube hoje e vai ver as minhas expressões faciais lá. Eu gosto do Steve Jobs, então Steve Jobs. Eu gosto da Melania, não, Melania Trump não tem expressão facial. Eu gosto da Michelle Obama, eu sou homem, né? O homem vai olhar a expressão facial do homem, óbvio. Eu gosto do Barack Obama, ok, e por aí vai. Então, elenque pessoas, anote aí, quem eu admiro do ponto de vista da oratória, fulano, fulano e fulano. Então eu vou assistir aos vídeos dessas pessoas e vou observar o que elas fazem com o rosto e com as mãos. Atenção, não vou dar aula aqui hoje sobre gesticulação, não dá tempo. Mas o que elas fazem com as mãos e com o rosto enquanto falam. E eu vou começar a copiar isso. E você vai copiando, copia de um, copia de outro, copia daqui, copia dali. E você vai treinar em casa, diante do seu marido, do seu filho, do seu amigo, diante do espelho. Coloque um celular aqui na sua frente e comece a gravar. Por exemplo, como você faria se você recebesse a notícia de que você ganhou 10 milhões de reais? Qual é seu rosto? O rosto de alguém que acabou de ganhar 10 milhões de reais, entendeu? Tem um filme sobre a vida da Grace Kelly, acho que é Grace Kelly, em que ela precisa treinar expressões faciais. Aí o professor vai levantando uma placa para ela com cada expressão. Tristeza, aí ela faz aquela cara de tristeza, angústia, ciúme, raiva, desespero, e ela vai treinando. É bem divertida essa parte do filme, tá? Eu até eu falei dele no Comunique-se. Então você deve treinar, você deve imitar e, obviamente, soltar os músculos da sua face. Fazer esse tipo de exercício, que é o exercício para dicção.
Para melhorar a dicção, e você deve fazer isso longe do seu namorado, longe do seu marido, porque isso pode acabar com a sua relação, você precisa fazendo isso aqui, ó, soltando os músculos do seu rosto. E aí existe um exercício, eu não vou fazer isso, porque eu acho meio porco, eu passaria um álcool aqui, mas você coloca aqui um lápis e vai falando as palavras com lápis aqui, ó, entendeu? Fecha a boca e vai falando. Ou então você pode pegar uma rolha de vinho e vai falando com a rolha na boca. Falando frases bobas assim, a menina comprou uma boneca, a menina comprou uma boneca. Exercício básico de dicção, isso é básico, tá? Isso vai ajudando a soltar. E sempre antes de gravar, você precisa ficar fazendo isso aqui, ó. É, isso aí, tá? Longe do marido, que é feio demais. Tudo bem? Então, sobre expressões faciais, basicamente, de forma muito resumida, é isso. Sobre a sua fala, dicção, eu já falei. E aí entram 3 coisas que eu preciso falar, sobre as quais eu não posso deixar de falar. Que é a questão da ênfase, do tom e da velocidade. ênfase é o peso que você dá a uma palavra. A ênfase é o que gera significado à frase. Como assim? Veja a seguinte frase. Eu nunca precisei de fazer dancinha de TikTok para chegar até aqui. Vou repetir. Eu nunca precisei de dancinha de TikTok para chegar até aqui. O que eu enfatizei? O nunca. Então, eu coloquei peso no nunca. Isso gera muito mais força para o meu discurso. Eu nunca precisei fazer dancinha de TikTok para chegar até aqui. Aí eu enfatizei o aqui, entendeu? A ênfase diz respeito à palavra que você resolve enfatizar. É isso. Maravilhoso. Isso dá um peso, dá sentido. Aí, ó, viu? Dá sentido. Eu uso muito a ênfase. Muito. Se você quiser gerar... se você quiser convencer mais, você precisará necessariamente da ênfase. E aí vem o tom. O tom nada mais é do que o timbre. Eu tenho certeza de que você não é monotonal no seu dia a dia. Eu tenho certeza, isso aqui é a técnica de oratória. Eu tenho certeza de que você no seu dia a dia, no decorrer da sua fala, você oscila no tom, no timbre. Em algum momento você fica mais agudo, em algum momento você fica mais grave, em algum momento você fala mais alto, em algum momento você fala mais baixo. E você precisa utilizar isso na sua fala diante das câmeras. Mas como que eu vou ter certeza de que eu estou fazendo certo? Muito simples. Você precisa se avaliar. Então, internamente, enquanto você está gravando, você pensa, mas é assim que eu falo no meu dia a dia mesmo? Eu sou essa pessoa? Se a resposta for não, refaça. Porque você precisa transmitir naturalidade, tá bom? E por fim, nós temos a velocidade. A velocidade é aquilo que mantém o interesse do espectador. É aquilo que faz com que a pessoa queira... faz com que a pessoa te ache mais interessante, além do conteúdo. É óbvio. Veja a seguinte expressão. Foram 30 milhões de dólares. O gato até assustou. Foram 30 milhões de dólares. Eu demorei no 30. Eu conferi mais velocidade pro restante da frase, mas eu demorei no 30. Com isso, 30 se enfatizou. Agora veja, foram 30 milhões de dólares. Milhões. O que eu estou enfatizando? Os milhões. E aí, agora eu vou demorar em quê? Nos dólares. Foram 30 milhões de dólares. No início aqui eu falei da vogal de insistência. Nada mais é do que você utilizar vogais de insistência.
Então, veja que interessante. No primeiro caso, eu enfatizei que foram 30. No segundo caso, eu enfatizei que foram milhões. E no terceiro caso, eu enfatizei que foram dólares. Dólares, não foram reais. Olha que interessante. Foram 30 milhões de dólares. Eu nem preciso escrever 30 milhões de dólares, não de reais. Dólares, porque eu demorei nos dólares. Entendeu? E a última coisa, ser claro é muito mais importante do que ser veloz. Ninguém aguenta gente que fala devagar, é um saco. Perdoe minha palavra, mas a pessoa que fala de forma muito rápida, essa pessoa não é entendida, tá? Viu tanto que você aprendeu? Você aprendeu muito em pouco tempo. E olha que eu dei 2/3 da aula, mais ou menos metade do que eu poderia dar sobre esse assunto. E meu amor, se você quiser continuar comigo, se você quiser aprender mais ainda neste ano sobre oratória, eu sugiro que você faça o meu curso, o Comunique-se. O Comunique-se é um curso de oratória. Ele é voltado para as pessoas que querem falar melhor. Ele não é um curso de português. Ainda que eu fale um pouquinho de português em um dos módulos, eu falo dos erros de português que as pessoas cometem quando falam em público. Ainda que eu não fale de português, o que eu quero dizer não é um curso de português, é um curso de comunicação, de oratória para que você fale melhor, para que você convença mais pessoas. O Comunique-se é, antes de tudo, um curso de convencimento. Como lidar com perguntas e com respostas, como andar, qual é a postura adequada, como me portar em reuniões, como convencer as pessoas. É um curso de convencimento. E você vai ficar sem aulas comigo até fevereiro. Então, caso você queira, porque eu só volto a fazer aulas de oratória em fevereiro. Então, caso você queira um curso que vai mudar a sua vida e caso você queira estar comigo até fevereiro, eu sugiro que você faça o Comunique-se. 1 ano de acesso, 7 dias de garantia, você pode comprar agora e desistir e falar, ai, não era nada disso, não gostei, blá, blá, blá. Você tem 7 dias para desistir, é só você falar que desistiu e a plataforma devolve o seu dinheiro integralmente, ou seja, não há absolutamente risco nenhum, tá? O curso ele sai por menos de R$100 por mês, 12 de R$ 99,50, 12 de R$ 99,50, muito barato. E para que você faça o curso, você deve entrar aqui na biografia do meu Instagram. São 8 horas em ponto, eu vou abrir aqui para perguntas. Eu espero que o Instagram não faça a nossa aula cair, tá bom? Ativar comentários. Betina disse linda. Ah, nutricionista que gostou do meu exemplo, né? Do biscoito ou da bolacha. Você pode fazer e depois me contar. Fica gravada sim, mas não para sempre. A gente fica gravada por um tempo. Muito obrigada. Fico tão feliz. Olha, 5.000 pessoas. A aula já acabou e o povo continua comigo. Eu que agradeço. Sou eu quem agradece, que é o mais chique de se dizer. Fico tão feliz quando vocês anotam. Tem curso de português, também está aqui no link da biografia, chama-se Fale Direito Brasil. É um curso de gramática. Eu peguei a gramática e resumi a gramática para vocês. A outra tá aqui, ó. Muitos insights para minha aula de sábado. Seguidora nova falando em insights. Ei, Nenê, muito obrigada.
Gostou da minha pele? Eu estou sem filtro. A pergunta estranha, perguntaram aqui agora. Como fazer perguntas estranhas? Sou empresário. É realmente o que eu falei. Você vai pegar algo que não tenha a ver com a sua área, vai fazer uma pergunta sobre esse conteúdo que não tenha a ver com a sua área, e aí você vai sair desse conteúdo para o seu. Eu não sei qual que é a sua área. O exemplo que eu dei do biscoito ou da bolacha, porque quando uma nutricionista fala, gente, o certo aqui é falar que isso aqui é um biscoito ou uma bolacha, a pergunta dela é de português, mas ela sai do biscoito ou bolacha e vai para o conteúdo dela propriamente dito, que é a questão calórica e nutricional. Não, as aulas já estão todas liberadas. O curso Comunique-se é um curso que já foi gravado. Quero começar a fazer vídeos e tenho vergonha. Ninguém vai pagar suas contas. Ninguém vai pagar as suas contas. Eu não consigo entender por que as pessoas têm vergonha de ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro é fazendo vídeo. Hoje em dia, essa é a realidade. Um livro meu para leitura imediata, Sou Péssimo em Português, à venda na Amazon. Fui no link da bio, não tenho Comunique-se. Tem sim. Vá lá. Está lá. Comunique-se, oratória. Você apertou o link? Será que ocorreu algum problema com o meu link? Eu não estou sabendo. Alguém aqui da equipe poderia olhar. Não, o curso não tem encontro ao vivo, já está tudo gravado. Eu indico para você o seguinte, comece pelo Comunique-se, depois você vai para o Fale Direito Brasil. Não tenho palestra marcada em Brasília. Equipe, estão falando que só tem o Fale Direito Brasil no link. Quero fazer vídeos de aula e tenho medo. Medo de quê? Medo de quê? Medo você deveria ter de ficar parada ou parado, não vi quem é, onde está. Gente, eu acho que eu estou ficando míope, tá? Não que alguém tenha algo a ver com isso ou que seja uma informação interessante. Curso de pontuação tem no curso Fale Direito Brasil. Você recomenda o Comunique-se a partir de qual idade? 13, 14 anos já dá pra fazer. Ó, a minha equipe está dizendo, o link está na biografia, é o primeiro que aparece. Como assim vocês não estão achando? Adoro ver você falando sobre ver, sem acento e com R. Eu adoro falar sobre figuras de linguagem. Equipe, outra pessoa dizendo que não tem o link lá. Que esquisito. O curso tem certificado, sim, depois da conclusão. O curso Comunique-se, eu não sei quantas horas tem hoje em dia, porque eu acrescentei. Será que são umas 8 horas? Minha equipe pode dizer aqui. Eu acho que são umas 8 horas. Olha, alguém disse aqui que caso não dê certo, o link do curso está no grupo do WhatsApp. Muito estranho, isso nunca ocorreu. Sim, sou de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo. Você deve olhar para a câmera. Você é incrível pra caralho. Pra caralho, adjunto adverbial. Não, eu não tenho palestra marcada em Ribeirão Preto.
O nome do meu livro é Sou Péssima em Português, está à venda na Amazon. E há aqui um outro escritor marroquino maravilhoso, Ulisses Campbell. Tudo bem, Ulisses? O Ulisses é um senhor escritor, viu? Um beijo, Ulisses. Ele escreveu o livro da Susanna Westhoffen e da Flor de Lis. São mulheres assassinas. Ele escreve livros sobre mulheres assassinas. Ele é muito bom. Aí, ó, agora alguém disse, o curso está no link da biografia, sim. Muito bem, muito obrigada. Teremos ainda uma aula sobre, acho que é uso do este, do esse e do aquele, acho que é isso. Teremos ainda uma aula de português, mas essa foi a nossa última aula de comunicação do ano. Meu último recado para você é o seguinte, a comunicação é hoje a habilidade mais valorizada do mercado de trabalho. Nada é mais importante do que a comunicação. Se houver o currículo de uma pessoa, um currículo muito perfeito e um currículo não tão perfeito assim, mas a pessoa do currículo não tão perfeito assim, se ela se comunicar melhor, a vaga será dela. Então, invista na sua comunicação, invista em você e cresça. Nada de medo de falar em público. Ninguém vai pagar as suas contas. E eu garanto a você, as redes sociais são a grande ferramenta por meio da qual você poderá crescer, tá bom? Muito obrigada.